Fala, pessoal. Vamos lá, olha só. 6 questões de direito penal que foram cobradas no 36º exame e que podem e devem ser estudadas por você para que possamos aí atingir o objetivo, não é isso? Olha só. Robson, diretor-presidente de uma sociedade empresária RX Empreendimentos, telefona para sua secretária Camila e solicita que ela compareça à sua sala. Ao ingressar no recinto, Camila é convidada para sentar ao lado de Robson no sofá, pois ele estaria precisando conversar com ela. Apesar de achar estranho o procedimento, Camila se senta ao lado de seu chefe. Durante a conversa, Robson afirma que estaria interessado nela e a convida para ir a um motel. Camila recusa o convite e, ato contínuo, Robson afirma que, se ela não aceitar, nem precisa retornar ao trabalho no dia seguinte, pois estaria demitida. Camila, desesperada, sai da sala de seu chefe, pega a sua bolsa e vai até a delegacia policial do bairro para registrar o fato. Diante das informações apresentadas, é correto afirmar que a conduta praticada por Robson se amolda ao crime de... E aí, pessoal, nós estamos tratando aí de assédio sexual, né? Já que há uma relação de hierarquia dentro aí do estabelecimento na qual Camila trabalha, não é isso? Então, grosso modo, eu resumi aqui para vocês do seguinte modo, ó: o assédio sexual para a jurisprudência dos tribunais superiores é crime formal, ou seja, independe do resultado naturalístico. Por que eu estou falando isso? Olha só, raciocina comigo. Você poderia pensar, ou qualquer cidadão poderia pensar o seguinte: na verdade, Camila deveria comparecer no dia seguinte, ser demitida em função da recusa, né, da relação, e a partir daí sim denunciar, quando na verdade, por ser um crime formal, não há essa necessidade, ok? Não há necessidade de que ela realmente seja demitida, ou seja, o resultado naturalístico seria esse, né? Não foi essa a ameaça dele? Não há essa necessidade para que o crime se configure. Na verdade, a partir do momento que foi feita a condição de que ela teria que estabelecer uma relação com o Robson para obter vantagem e continuar na empresa, tá? Partindo disso, nós vamos para o artigo 216-A do Código Penal, no qual consta a tipificação de assédio sexual. Vamos ler, olha só: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Parágrafo 2º. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Observação, olha só: os crimes materiais admitem a figura da tentativa. Entretanto, a figura, né, da tentativa é incompatível, em regra, porque há exceções, tá, aos delitos formais, em que se dispensa o resultado naturalístico para a consumação do delito. Tá? Por fim, nós precisamos diferenciar importunação sexual de assédio sexual. Olha só, importunação sexual se configura quando alguém pratica contra outra pessoa ato libidinoso sem a permissão da vítima. Já o assédio sexual se configura quando há constrangimento com o fim de ter vantagem sexual numa relação hierárquica, tá? Então, são essas características que você deveria saber para responder a questão. De posse dessas informações, nós vamos para as assertivas. Olha só, diante das informações apresentadas, é correto afirmar que a conduta de Robson se amolda ao crime tentado de assédio sexual? Não, né, pessoal? O assédio se consumou a partir do momento que ele estabeleceu uma condição para que Camila permanecesse na empresa e que ele obtivesse favores sexuais em função disso, ok? Então, não se trata de assédio sexual tentado, e sim consumado, tá bom? Ah lá, letra B. Trata-se de assédio sexual consumado, uma vez que o delito é formal, ocorrendo a sua consumação independentemente da obtenção da vantagem sexual pretendida. Perfeito, né, pessoal? É exatamente esse o gabarito da questão. C. Fato atípico, uma vez que a conduta praticada por Robson configura mero ato preparatório para o crime de assédio sexual, sendo certo que os atos preparatórios não são puníveis, nem sempre, né?
nem todos os atos preparatórios não são puníveis, tá? Então, cuidado com essa afirmação está incorreta. E o fato não é atípico, ele é típico, já que o crime de assédio sexual é um crime formal, não dependendo, portanto, da consumação do ato, tá bom? De importunação sexual, uma vez que Robson praticou contra a vontade de Camila, ato visando satisfação de sua lascívia, não, né? Nada a ver, na verdade, ele praticou o tipo assédio sexual na sua forma consumada, tá bom? Gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. André Primário e Fábio Reincidente foram condenados por crime de latrocínio em concurso de pessoas. Durante a execução penal, ambos requereram a progressão de regime, visto que haviam cumprido parte da pena. André fundamentou seu pedido em bom comportamento, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional. Fábio, por sua vez, fundamentou seu pedido em razão de ter sido condenado na mesma época de seu comparsa André. Dessa forma, segundo os princípios que regem a execução penal e o direito penal, é correto afirmar que, questão interessante, pessoal, porque trata aí de diversos conceitos e aplicações. Eu costumo dizer que existem certos conceitos no direito que você só aprende fazendo questões. Não tem jeito. Eu nunca ia ler a lei de execução penal e ia chegar às conclusões que eu cheguei fazendo essa questão, tá? E para resolvê-la, você deveria ter os seguintes conhecimentos. Ó, vamos partir da letra A. Ó, de acordo com o princípio da isonomia, que garante igualdade de tratamento entre os presos, é vedada a aplicação de frações de progressão de regime diferenciadas a cada um dos acusados. Pessoal, não é vedada, é justamente o contrário, né? Um dos princípios da execução penal é a mitigação da isonomia, ok? A mitigação da isonomia. Na fase de execução penal, os reclusos receberão porcentagens de progressões diferenciadas, pois, de acordo com o artigo 5º da Lei de Execução Penal, os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade. Fábio é reincidente, André é primário. Logo, é possível sim a aplicação de frações de progressão de regime diferenciadas a cada um dos acusados, já que o artigo 112 da LEP trata os condenados primários de maneira diferente dos reincidentes, ainda que condenados pelo mesmo crime. Então, está aí. A mitigação da isonomia é uma das características da execução penal e, sabendo disso, você deveria descartar a letra A, ok? Letra B, olha lá. De acordo com o princípio da individualização da pena, o juiz da execução penal deverá alterar penas. Olha aí, o juiz da execução penal não altera pena, pessoal, tá? Olha só, o juiz da execução penal aplica a pena fixada pelo juiz de conhecimento, né, do processo de conhecimento, do processo penal, que provavelmente transitou em julgado para que o juiz da execução aplique a pena, ok? Portanto, são funções diferentes, tá? E não está no arcabouço do juiz da execução alterar penas, tá? Na fase de execução penal, a progressão de regimes para cada preso, se já tiverem cumprido a porcentagem de pena prevista no artigo 112 da LEP, e se presente outro requisito, como a ótima conduta carcerária, por exemplo, o juiz pode sim aplicar progressão de regime. Né? O juiz de execução pode sim aplicar progressão de regime, alterar pena, não. Daí porque a letra B está incorreta, tá? C. É assegurada a progressão de regime aos crimes hediondos, mas a fração de progressão varia para cada indivíduo, ainda que ambos condenados pelo mesmo fato. A seu gabarito, tá, pessoal? Vamos ler o artigo 112 da LEP para nós chegarmos a essa conclusão. Olha só. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um dos requisitos está no item 6, 50% da pena se o apenado for, a linha A,
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Então, há essa diferenciação, tá? Nesse caso, né, André e Fábio seriam tratados na LEP, de acordo com a lei, de forma diferente, mas ambos poderiam ter, sim, a progressão, tá bom? Parágrafo 2º, a decisão do juiz que determinar a progressão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes, ok? O juiz tem que respeitar os prazos previstos nas normas vigentes, tá? Guarda isso. Letra D. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o juiz a aplicar a progressão de regime no momento processual que entender adequado. Mentira, ele tem que cumprir os prazos previstos na lei, de acordo com os critérios previstos na lei, tá? Pois não há prazo para o juiz cumprir nesse caso. Daí o erro da alternativa D, ok? Por quê? Porque em relação à progressão de regimes, na fase de execução penal, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e os subjetivos, né, que aí é mérito do apenado, há direito subjetivo do condenado a progredir de regime, tá? Não fica 100% à discricionariedade do juiz, ok? Portanto, o gabarito é letra C. Vamos para a próxima.